Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Bom dia, Walter. Olá, Martin. Vamos entrar direto no tema. E qual vai ser ele hoje? Nós faremos um resumo dos sinais dos tempos. Pegaremos tudo aquilo que tem acontecido recentemente, especialmente no último ano, e reuniremos neste programa, para que as pessoas possam ter um acesso mais fácil a isso. Então vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai nos céus, nós agradecemos por tudo que Tu tens feito por nós. Por favor, ilumine nossas mentes, abençoe os que nos assistem e os que nos ouvem. Em nome de Jesus, amém. Amém? Martin, precisamos compreender em que ponto estamos no decorrer da história. Caso nós não aprendamos com a história, não podemos compreender o E presente. nós tenderemos a repeti-la. A verdade é que estaremos condenados a repeti-la. Então, vamos dar uma olhada nos sinais do fim. Lemos assim Mateus 24, verso 3. E quando ele sentou-se no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram a ele em particular, dizendo: Diga-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu, dizendo: Cuidado para que ninguém vos engane. Esta é uma profecia dupla que valeu para aquela época e também para o fim do mundo. Um dos sinais que ocorrerá no fim do mundo, e que na verdade é o maior problema hoje, é o engano. Nós já falamos sobre o engano muitas vezes neste programa. E eu acredito que nos contam mentiras todos os dias. A mídia é muito boa em fazer propagandas baseadas em mentiras. Sim, é muito comum atualmente. Isso é muito importante, porque eu acho que o mundo está dormindo. Eles acreditam nessas coisas. É a hora de desligarmos a televisão e ligarmos o cérebro. Sim. Eu achei interessante categorizarmos os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos podem ser ordenados em várias categorias. Cada categoria precisa se cumprir e atingir o seu clímax simultaneamente, antes que a imagem profética completa possa ser percebida. Mas que categorias são essas? Sabe, as pessoas olham para Mateus 24 e dizem: sempre houve terremotos. E quanto a pestilências, sempre houve pestilências. Como você tem certeza que isto é realmente o fim? E enquanto o aumento, bem, no passado também houve aumentos dessas coisas. Bem, o que acontece é que precisa haver o aumento de todas essas coisas simultaneamente. É isso que torna a imagem profética tão completa. Portanto, sinais físicos ambientais precisam atingir uma aplicação universal. Também é necessário que o declínio moral associado com a profecia dos fins dos tempos precisa ser universal. Sim. A Bíblia nos diz claramente como seria o mundo no fim dos tempos, como a juventude se comportaria, a questão da desobediência, a anarquia, a violência, e cada imaginação dos corações seria continuamente má. Além do declínio moral, também precisa haver conflitos étnicos. Eles também precisam ocorrer no mundo todo. Além disso, é necessário ocorrer um cenário profético político. Também é necessário que ocorra o cenário profético religioso e, finalmente, as legislações associadas a comprar, a vender e a implementação da marca da besta precisam ocorrer. Tudo isso, de uma maneira mundial, precisa ocorrer ao mesmo tempo. Sim. Aí saberemos que estamos no fim. E eu tenho prazer em anunciar que todas essas categorias estão acontecendo hoje mesmo. Com certeza. Quanto antes, melhor. Sim, agora vai ser viável. Vamos dar uma olhada nos sinais físicos ambientais necessários para atingirmos uma aplicação universal. Nós já lemos em Mateus 24 que quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, os discípulos foram a ele em particular perguntando quando ocorreria essas coisas. E Jesus diz: Cuidado para que ninguém vos engane. É engano. Este é o nome do jogo. É por isso que precisamos estudar. Como revelamos o engano? Estudando. Estudando.
E é isso que está acontecendo agora. As pessoas simplesmente aceitam qualquer coisa que está sendo dita a elas. Correto. É como já disse o autor daquele livro que mencionamos aqui, Os Governantes do Mal, que as únicas pessoas que acreditam em teoria da conspiração são aquelas que estudaram. Enquanto aqueles que ficam gritando que tudo é bobagem são justamente aqueles que estão na ignorância. Tais pessoas nunca leram morais e dogmas. Elas nem sabem quem é Madame Blavatsky. Nunca leram Isis Revelada ou Doutrinas Secretas. Nunca leram. Mas graças a Deus elas nunca leram. Sabe, eu não estou aqui sugerindo que as pessoas leiam esses livros, mas até mesmo livros que foram escritos para expor essas coisas, como a História Secreta dos Jesuítas, eu tenho uma estante inteira só de livros sobre os jesuítas. Eles são a sociedade mais perversa que já desgraçou esse mundo. E não sou apenas eu dizendo isso. A história está cheia de relatos. Presidentes já disseram isso. O espírito de profecia fala claramente contra eles. A maioria das pessoas, no entanto, não faz ideia dessas coisas. Sim, e daí quando nós dizemos que algumas pessoas proeminentes, são afiliadas aos jesuítas, daí dizem, É muito raro existir um político de alto escalão que não esteja associado a eles. E caso se recusem a associar-se a eles, correm até mesmo o risco de morrer. Portanto, não vamos levar em consideração a ignorância dos homens, mas a verdade é que cabe a nós estudarmos. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Sempre houve pessoas alegando serem o Cristo. Acho que todos já ouviram falar disso. Mas até então, eram seitas escondidas aqui e acolá. Hoje, porém, isto se tornou notícia mundial. Portanto, essa questão está atingindo o nível maior. Ouviríamos sobre guerras e rumores de guerras. Essas coisas precisam acontecer, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestilências, terremotos. Mas isso é apenas o início. Isso são sinais físicos, mas precisamos acrescentar os sinais políticos, religiosos também. Todos esses sinais precisam acontecer. Segundo a Religions News Service, o Messias da segunda vinda chegaria na Páscoa de 2021. O que quer dizer que ele já está aqui. Ele chegaria na Páscoa de 2021. Isso já faz tempo. Mas, felizmente, tudo não passou de uma reunião de Zoom. No último domingo passado, 2021, Tim Chen, o Messias da segunda vinda, hospedou uma teleconferência da segunda vinda para anunciar a primeira parte da proclamação da segunda vinda para o novo milênio, a fim de revelar o mistério de 2000 anos do livro de Apocalipse. É inacreditável. Este artigo é da Israel Today, Mundo Judeu. Segundo o grande Rabi, o nome do Messias será revelado em breve. Correto. Será revelado ao mundial, público, não é? Como você já disse. É notícia mundial. E está associada ao sistema rabínico. É o que estão dizendo. Segundo este Rabi, Deus está prestes a revelar o nome do Messias e exortou as pessoas a se unirem, a se prepararem. E para mim é interessante que se ele está pronto para revelar o nome, então tem que ser uma pessoa terrestre. Exato. É por isto que vale a pena fazer esta retrospectiva. Agora que estamos perto do fim do ano, precisamos selecionar algumas notícias que resumem os eventos apenas para que fique claro aonde estamos no curso da história. Este é o primeiro programa desta pequena série. Mais uma notícia do Israel Today. Rabi israelita revela que ele já está tendo encontros com o Messias. Isto é bastante claro, não é? Mas, muito bem, não precisamos ler os artigos, pois já os mencionamos antes. Mas este senhor é considerado um dos 3 maiores rabis da comunidade ultra-ortodoxa judaica em Israel.
Estes sujeitos não são pessoas desconhecidas, mas são pessoas proeminentes alegando que o Messias já chegou. Isto é um sinal, não é? E agora temos rumores de guerra. Bem, já tivemos bastante guerras. Na verdade, nunca houve um período em que o mundo não estivesse em guerra. Se considerarmos todos os conflitos da África, assim como em outros lugares, as chances de uma nova grande guerra são grandes. Será que uma guerra com a China é inevitável? Este artigo é da The Nation, 2021. As declarações vindas do Departamento de Defesa e dos maiores rankings do Congresso nos levam a crer que este é o caso. Por causa disso, o Pentágono requisitou o gasto militar de 715 bilhões de dólares para 2022. Este grande valor teria como motivo uma grande guerra contra a China, o que obviamente custaria muito dinheiro. Você sabe, a China não sai do noticiário. Sim, e desde que eles decidiram usar aquele míssil hipersônico, vem ocorrendo muita agitação. A marinha chinesa está ficando maior do que a americana. E não remova a Rússia dessa equação. Exato. A Rússia está posicionando um grande exército na fronteira com a Ucrânia. E já estão falando sobre invasão iminente. Também estão avaliando se vale a pena para os Estados Unidos defenderem a Ucrânia ou se seria melhor não entrarem nesse conflito. A China também tem enviado aeronaves constantemente para o espaço aéreo tailandês. Já estão fazendo uso de aviões abastecedores. Você sabe, o clima está esquentando, mas até este momento são rumores de guerra. Ainda assim, são cumprimento da profecia. E não é uma guerra pequena. Estamos falando de países com arsenal nuclear. Os Estados Unidos e a China estão se preparando para a guerra, e a Austrália está no fogo cruzado. Isto foi escrito pelo analista de assuntos internacionais Stan Grant. Eles estão celebrando lá na China por causa da guerra da Coreia, da qual se declararam vencedores, e, portanto, não haveria razão pela qual não seriam vitoriosos novamente. Então, tudo isso faz parte da profecia. Jesus também disse que haveria calamidades ambientais. Nós já mostramos este vídeo antes, mas pelo objetivo do programa, vamos mostrar novamente. Ciclone Chalane em Moçambique, 29 de dezembro de 2020. Arábia Saudita, 9 de janeiro de 2021. Turquia, 13 de janeiro de 2021. Japão, 19 de janeiro de 2021. Reino Unido, 20 de janeiro de 2021. O que você acha, Martin? Bem, isso serve para mostrar que isso está se intensificando ao redor do mundo inteiro. Não é como que, ok, tem uma tempestadezinha aqui e ali, e sempre houveram tempestades e sempre houveram furacões. Como você mencionou, a intensidade dessas coisas está crescendo rapidamente. Também é possível que as pessoas digam que a população moveu-se para áreas perigosas. Bem, a mídia também está ficando perigosa. Então... Bem, agora nós temos essas duas coisas numa justa posição. Deus disse que essas coisas iriam se intensificar, e agora dizem que é por causa da mudança climática. Sempre tem uma razão secular. Acho que Jó também achou que era mudança climática, que acabou varrendo sua casa e seus filhos. Imagine só a mudança climática no tempo de Noé. Aquilo realmente foi uma mudança climática. Mas de onde ela veio, não é? E agora, em relação aos terremotos, estão dizendo que eles estão aumentando em sua frequência e também em sua intensidade. Este artigo diz que o terremoto do Haiti desse ano foi 2 vezes mais forte que o de 2010, que, na verdade, ceifou mais vidas do que o atual.
também aumentou 6 vezes o número de pessoas sofrendo de fome desde que a pandemia começou. Este artigo também é de 2021. 11 pessoas podem morrer de fome a cada minuto, o que ultrapassa as fatalidades do Covid-19, adverte a Oxfam. O vírus da fome se multiplica. Estamos vivendo uma crise de segurança alimentar. É interessante que eu vi no noticiário desta semana mesmo que o Biden seria o anfitrião de uma nova conferência a respeito de segurança alimentar e redes de abastecimento. O problema é que um vírus terrível que te dá uma dor de cabeça e cansaço acabou causando lockdowns em todo o planeta. Mas falaremos sobre isso em outra ocasião. Mas a questão é que isto também causará uma crise. Também tivemos aquele desastre em Vancouver, no qual o governo disse, por favor, não estoquem alimentos. As linhas de abastecimento não serão afetadas. Bem, tudo isso é interessante, não é? Eu tenho certeza que algumas pessoas já perceberam que as linhas de suprimentos realmente já foram afetadas. Com toda certeza. Bill Gates emite um forte alerta ao mundo dizendo que uma mudança climática seria ainda pior que uma pandemia. E ele quer escurecer o sol. Ao invés de alimentar os famintos, vamos escurecer o sol. Os governos estão todos dentro. Nós já tivemos uma série de programas sobre isso. Nós não temos que falar mais da COP26 e outras coisas. Mas, por uma questão de clareza, vamos apenas ouvir mais uma vez o que John Kerry tem a dizer. Lembre-se que ele é o responsável pela resposta dos Estados Unidos à mudança climática. A importância da mudança climática simplesmente não poderia ser maior do que já é agora. É existencial. Nós usamos essa palavra com muita facilidade e jogamos fora. Mas temos uma grande agenda pela frente em uma base global. E o presidente Biden está profundamente comprometido e totalmente dominado por essa questão, como você pode perceber por essa ordem executiva. Ele também sabe que o Acordo de Paris sozinho não é suficiente. Não quando quase 90% de todas as emissões globais do planeta vêm de fora das fronteiras dos Estados Unidos. Nós poderíamos chegar a zero amanhã e o problema não será resolvido. Então, é por isso que hoje, uma semana após o início do trabalho, o presidente Biden assinará este conjunto executivo adicional de ordens para nos ajudar a seguir em frente, garantindo que a ambiciosa ação climática seja global, em escopo e escala, bem como nacional, aqui em casa. O presidente anuncia que realizará uma cúpula de líderes sobre mudanças climáticas daqui a menos de 3 meses. No dia 22 de abril, Dia da Terra, que incluirá uma reconvocação de líderes do Fórum das Principais Economias. A convocação desta cúpula é essencial para garantir que 2021 seja o ano que realmente compense o tempo perdido dos últimos 4 anos e que a Conferência do Clima da ONU, COP26, como ela é chamada, que o Reino Unido estará sediando em novembro, para garantir que ela seja um sucesso absoluto. Apenas para deixar claro, Martin, pois já que tivemos todo este alarde pelo mundo, a Bíblia já predisse que haveria desastres naturais. Isso não é novidade para nós. E também sabemos que há declarações do Espírito de Profecia que dizem que há forças demoníacas trabalhando por trás das cenas. Elas estão manipulando e também vale a pena lembrar que eles se utilizam de seres humanos para fazerem essa manipulação. É mesmo, como agentes. Correto. E também sabemos que o clima pode ser manipulado. Exatamente, porque muitas pessoas dizem que isso é conspiração, mas eles já admitiram isso, grandes cientistas. No ano passado, nós falamos disso num episódio. Com certeza, existe um tipo de manipulação climática. Exato, e não apenas manipulação do clima. Eles também podem criar terremotos. O Nikola Tesla
criou um equipamento capaz de causar terremotos, e este equipamento está em exibição e pode ser observado nos Estados Unidos da América. Vamos agora dar uma olhada na realidade. Esta linha vermelha representa os modelos climáticos previstos pela maioria dos cientistas. E existem muitos modelos que preveem esse clima extremo, como podemos ver nessas linhas mais finas. Ora, me parece que se todos os governos utilizassem esses modelos para fazerem isso, e em nossos programas anteriores nós mostramos cientistas falando sobre essa questão, e segundo eles, tais modelos não passam de achismo. Foram tirados do nada. Eles dizem isso porque esta linha azul aqui embaixo é a realidade. E essas flutuações aqui na linha azul estão de acordo com aquilo que tem acontecido ao longo dos séculos. Então, seria esses modelos a realidade ou apenas empolgação? Além disso, milhares de cientistas, literalmente milhares, assinaram documentos dizendo que tudo isso não passa de propaganda e fogo de palha. Portanto, cuidado, para que ninguém te leve a uma direção em que você não quer ir. Isto é muito perigoso. Exatamente, para ser enganado. Correto. Agora, temos um vídeo aqui, Martin, que é interessante, pois é da CNN. E o fundador do Weather Channel, o canal do clima, que, aliás, já faleceu, bem, ele fez um vídeo muito interessante, uma vez que ele já não estava mais envolvido naquele ponto, ele ficou muito bravo. Agora, é interessante o que ele tem a dizer. No entanto, as pessoas podem dizer, isso aí é coisa do passado. Hoje em dia, nós já sabemos que a mudança climática é verdadeira. A questão é que há milhares de cientistas dizendo o contrário. O problema é que estão todos sendo cancelados, não é? É mesmo. Vamos dar uma olhada nessa entrevista, pois ela é muito interessante. Uma das maiores crises que enfrentamos, a mudança climática, e uma guerra da mídia por causa dessa crise. Os negacionistas do clima, pessoas que acreditam que a mudança climática não está acontecendo de maneira significativa, às vezes são retratados na mídia como personagens marginais, como farsantes, então isso pode chocar você. Um homem que cofundou o Weather Channel acha que a mudança climática é uma farsa. Então o que o Weather Channel fez? Desmentiu publicamente. Afinal, para aqueles que acreditam que o clima está mudando e rápido, esta é uma questão de vida ou morte. É bom estar na CNN. Olá a todos os seus telespectadores. Eu me ressinto por você me chamar de negacionista. Essa é uma palavra que visa me rebaixar. Eu sou cético em relação às mudanças climáticas. E eu quero deixar isso bem claro. O Sr. Kenny não é um cientista. Eu sou. Ele é o CEO do Weather Channel agora. Eu fui o fundador do Weather Channel, não o cofundador. E eu estou feliz que você tenha feito isso, porque eu sou viciado no Weather Channel. Eu estou falando agora. Espera um minuto, não terminei ainda. E a CNN tem assumido uma posição muito forte sobre o aquecimento global, que ela seja um consenso. Bem, não há consenso na ciência. A ciência não é um voto. Ciência é sobre fatos. E se você se atentar friamente aos fatos, não há dúvida sobre isso. A mudança climática não está acontecendo. Não há aquecimento global significativo causado pelo homem agora. Não houve nenhum no passado e não há nenhuma razão para haver um no futuro. Há muita bobagem. E sim, isso se tornou um grande ponto político do Partido Democrata e parte da plataforma dele. E lamento que isso tenha se tornado algo político, em vez de científico, mas a ciência está do meu lado. Eu não acho que vamos chegar a uma conclusão sobre o assunto aqui. O que eu quero saber eu sei que é não vamos, porque vocês não permitiriam isso acontecer na CNN. Mas eu estou feliz que eu entrei no ar e tive a chance de falar com seus telespectadores. Olá, pessoal. Não há aquecimento global. O que eu me pergunto é, quando você vê o governo, quando você vê a NASA, quando você vê outras instituições dizerem que 97% dos cientistas do clima concordam, você acha que eles estão inventando? Eu não entendo como você resolve isso. Essa é uma estatística manipulada, deixe-me explicar isso para você. O governo gasta cerca de 2,5 bilhões de dólares diretamente para pesquisas climáticas todos os anos. Eles só dão esse dinheiro aos cientistas que produzirão resultados científicos que apoiem a hipótese do aquecimento global do Partido Democrata. Então, eles não têm escolha.
Se você deseja pegar o dinheiro, você precisa apoiar a posição deles. Portanto, 97% dos relatórios científicos publicados apoiam o aquecimento global. Por quê? Porque eles são os que o governo paga. E é aí que o dinheiro está. É muito simples. Mas isso não significa que seja certo, não significa que seja verdade. Significa apenas que foi pago e o dinheiro vai em círculos. Eu não sou cientista, eu não vou tentar refutá-lo sobre essa é a verdade. Eu vou dizer então, apenas por que a grande favor, maioria... afaste-se desse assunto e deixe os dois lados ficarem no ar. 31 mil cientistas assinaram uma petição dizendo que o aquecimento global não é válido, que a minha posição está correta. E nós vamos continuar batalhando e venceremos, com o tempo. Mas eu não sei se faremos isso durante a minha vida. Será que é necessário acrescentar qualquer coisa, Martin? Eu não acho que precise. Não é necessário, né? Não. E este é apenas um. Há muitos outros além dele. E alguns deles são engraçados, especialmente quando criticaram o Al Gore, subindo e descendo escadas para deixar o ponto deles claro. Mas podemos ficar dando voltas aqui. Existem dois lados da história. Quando um lado é constantemente rebaixado, rechaçados pelas agências checadores de fatos e categorizados como lunáticos, mas, segundo ele, há 31 mil cientistas contra essa ideia. Apesar de nem todos serem climatologistas, mas muitos são PhDs. Mas mesmo que você considerar só a metade deles, 15 mil já é um bom número de cientistas. E eu tenho certeza que os 97% que concordam com o que ele estava falando não são 15 mil. E só mais um comentário que eu gostaria de fazer. Mais uma vez, tudo remete à lógica. Eu acho que também tem muita lógica faltando quando se discute essas coisas. Não passa de uma questão emocional. Tudo o que eles querem é executar um plano. Nós já falamos sobre este plano em detalhes, mas agora estamos falando só de ciência. Agora, este jornal alemão lançou um artigo bastante interessante. Este jornal, inclusive, é o Jornal de Ciência, Veredito Devastador. E veja que este artigo é recente. Pela primeira vez, os tribunais concluem que as turbinas de vento são prejudiciais à saúde. Pela primeira vez, a existência e significância das chamadas síndromes de turbina de vento é registrada. O barulho de baixa frequência emitido pelas turbinas de vento causam consequências danosas à nossa saúde. Isto pode causar grandes consequências no desenvolvimento da energia eólica na Alemanha e na Europa. Sabe, tudo o que se faz tem uma consequência. Por exemplo, não é aconselhável viver debaixo das grandes linhas de energia, já que há uma alta incidência de câncer. Não se pode simplesmente desligar tudo, mas também não é necessariamente possível substituir tudo por outra coisa. É isso mesmo. Se você voltar a alguns anos atrás, tinha essa história do buraco na camada de ozônio. E daí eles se livraram de todos os clorofluorcarbonos, se eu me lembro bem. Pois é, e desde então não se tem mais ouvido problemas com isso. Mas agora isso criou um outro problema. Existe agora, numa camada mais baixa da atmosfera, um outro problema que eles vão ter que se livrar dele. Então, você simplesmente empurra para outro lugar. É que nem quando você pega uma doença e você tenta curar com alguma droga. Você simplesmente empurra a doença para outro lugar. Correto. Isto só vai continuar e continuar. E seja lá qual for o plano deles, eles simplesmente vão colocar dentro da narrativa. O espectador, você está pronto para os lockdowns climáticos? Agora nós já estamos caminhando para algo desse tipo. A possibilidade de lockdowns climáticos já tem sido aventada pelos grandes pensadores. Sabe, eu me tornei grande alérgico a grandes pensadores. Você não? É. Debaixo de confinamentos climáticos, os governos limitariam o uso de veículos privados, baniriam a carne vermelha e imporiam medidas extremas de economia de energias, enquanto que as companhias de combustível fóssil teriam que parar de perfurar. A fim de evitar cenários como esse, precisamos repensar nossas estruturas econômicas e fazer um capitalismo diferente. Ora, parece o Vaticano falando.
E como já dissemos antes, o Bill Gates quer pulverizar poeira na atmosfera. Assim, ele bloquearia o Sol. Será que ele tem noção das consequências disso? Será que já foi feito algum estudo de impacto ambiental? Será que os cientistas já estão se manifestando ou eles vão ficar apenas de um lado, como estão agora? Eu tenho certeza, e o que assusta é que eles estão prosseguindo com isso. Os ativistas ambientais estão pressionando por uma educação climática compulsória no mundo todo, como parte do Acordo de Paris. Sabe, tem muitas coisas que eles querem mudar na educação. É. Por exemplo, a educação sexual está sendo mudada pelo mundo todo. Os pais já não podem opinar a respeito, mas esta é uma questão moral. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Agora nós temos ativistas ambientais querendo dar aulas sobre o meio ambiente. Mas e quanto àqueles 31 mil cientistas? Será que eles serão convidados para lecionarem também? Não, acho que não. É claro que não. Com toda certeza, não. Portanto, o estado atual de coisas deve ser retirado. Toda a economia deve ser reestruturada. E quando ela for reestruturada, o governo irá direcionar o dinheiro para aquilo que ele quer favorecer, não é? Sim. Assim, o cidadão comum será removido e a classe média irá Os desaparecer. pequenos negócios. Voltaremos à Idade Média. O que eles querem é reconstruir melhor. Reconstruir melhor, ou sei lá. E reconstruir melhor. Reconstruir melhor. Reconstruir dessa pandemia global. Reconstruir melhor. Reconstruir melhor. Reconstruindo melhor. Reconstruir melhor. Reconstruir melhor. E reconstruir melhor. Reconstruir melhor. Reconstruir. Reconstruir melhor. É sobre reconstruir este país melhor. Reconstruir melhor. Reconstruindo melhor. Reconstruindo melhor. Alguns diriam reconstruir melhor. Nós diríamos realmente ter um grande reset. Os cartunistas estão tendo bastante conteúdo. Tirinha política do dia, tapando as linhas de abastecimento. É interessante que é normalmente retratado com o sangue nas mãos. E veja no balãozinho de pensamento como a cabeça dele está vazia. Bem, talvez essa tirinha seja um pouco exagerada, não sei. Não acho que é tão ruim como eles colocam nas tirinhas. Mas quando ouço as entrevistas dele a respeito da nova pandemia e das variantes, e vejo quão rapidamente eles voltam atrás naquilo que disseram antes, eu me pergunto se não somente ele, mas também todos os outros estejam operando em capacidade máxima. Ou eles são muito bons em obedecerem o que é dito para eles fazerem. Talvez. Talvez eles sejam ótimos atores. Afinal de contas, muitos deles foram treinados em escolas e universidades jesuítas, e a atuação é algo muito importante para o teatro jesuíta. Agora vamos para os assuntos mais sérios, já que esta é a razão pela qual Deus precisa traçar um limite. Pois quando a moralidade é tão corrompida, a ponto de toda a imaginação ser continuamente má, então chegou a hora de Deus agir, já que a humanidade rejeitou a sua lei. O declínio moral associado com a profecia dos fins dos tempos precisa ser universal. E este debate, de fato, tornou-se universal. Uma lei da Califórnia pretende multar lojas em $1.000 por separarem brinquedos de acordo com gênero. As crianças de hoje precisam de tempo para decidirem qual gênero são. Hoje em dia, é errado pintar os quartinhos dos bebês de azul ou rosa. Precisa ser de uma cor neutra até que a criança decida o seu gênero. Ora, mas o mundo sempre soube, logo a partir do nascimento do bebê, a qual gênero ele pertence. Isso nunca foi segredo para ninguém. E hoje em dia, com o ultrassom, é possível saber o sexo da criança até mesmo antes de seu nascimento. Mas é claro, isso tudo hoje em dia foi jogado pela janela.
Não é mesmo? E, infelizmente, essa é a norma do que está acontecendo. Tornou-se a nova norma. Hoje em dia, nas escolas americanas, os banheiros são de gênero neutro. E isso tem causado incidentes bastante sérios. O que estão tentando fazer é forçar as pessoas a aceitarem esta agenda. É assustador, não é? É um cenário assustador quando você começa a ver essas coisas. A grande verdade é que a mentalidade atual não se baseia em lógica alguma. É uma decadência É moral. um declínio moral gigantesco. Porém, para esse trio gay poliamoroso, não é problema algum o fato de seu filho ter 3 pais. Sabe, eu imagino quais serão as consequências a longo prazo quando não se tem mais esse modelo de pai e mãe. A Bíblia diz claramente que Deus criou o macho e a fêmea, só que isso já era hoje em dia, e não é apenas nos Estados Unidos, não. Seja no Reino Unido, em outras partes da Europa, seja lá no Pacífico, como a Austrália, Nova Zelândia, a África. A grande verdade é que essa doença tornou-se universal. Trata-se de um declínio moral universal. Tudo aquilo que Deus estabeleceu, hoje em dia foi virado de cabeça para baixo. E mais uma vez pelo mestre da inversão. Correto? O mundo hoje sofre uma grande onda de inversão de papéis. Sabe, vamos debater isso um pouquinho. As pessoas hoje acham que as divisões de trabalho entre homem e mulher é feita de tal maneira que a mulher fica em desvantagem. Mas a grande verdade é que, segundo a Bíblia, a responsabilidade maior está sobre a mulher. O homem tinha que deixar o lar para ganhar sustento com o suor de sua testa, e o desejo dela era para com ele. E acontece que as pessoas também já distorceram esse verso, já que isso, naturalmente, cria um tipo de separação. E enquanto o homem está lá fora, ela está em casa fazendo outra coisa muito importante, que é criar filhos com caráter moral. Este é o trabalho mais importante do universo. Exatamente. O trabalho mais importante do universo foi dado à mulher. Mas não é que o homem não possa fazê-lo. Infelizmente, as circunstâncias da vida acabam forçando alguns a tornarem-se pais solteiros. Ainda assim, é necessário a presença de ambos para que haja o equilíbrio. Esse mundo está em um estado miserável por causa do pecado, mas se nós permanecêssemos felizes com o papel a que ele nos designou, o mundo seria um lugar melhor. Vejamos alguns fatos sobre o aborto. As estatísticas são horripilantes. O aborto é um procedimento médico que termina com uma gravidez. É um cuidado básico de saúde necessário para milhões de mulheres, garotas e outras que tornam-se grávidas. Segundo a estatística, no mundo todo é estimado que 1 a cada 4 gravidezes termina em aborto a cada ano. Martin, isto é 1/4. 1/4 da futura população do mundo. 1/4. É muita gente. Exato. E 99,999% não passa de assassinatos. Afinal, o que é morto é apenas um feto ou um ser humano? A Bíblia chama o feto de criança. Ela diz que a criança moveu-se no útero. Esta, portanto, é uma questão moral. Esta é uma questão moral que Deus responsabilizará a humanidade. E qual seria a razão por trás do aumento de abortos? Por que esta questão tornou-se tão grande assim? É por causa do declínio moral. Sim. Por causa do declínio moral. Bispos americanos são pegos financiando grupos radicais que defendem a morte à polícia. Agora temos até mesmo a igreja unindo a sua voz à violência ética.
E isto é outro sinal dos tempos. Martin, Deus criou, segundo a Bíblia, toda a humanidade por meio de um sangue, não é? E, portanto, como filhos de Deus, somos todos de um único sangue. Somos todos irmãos e irmãs. Mas a humanidade se dividiu em números de grupos. Hoje existem muitos grupos. Grupos artificiais. E temos leis draconianas que estão sendo implementadas para dar apoio a esses grupos artificiais. Tudo isso é parte do declínio moral. Com certeza. É um desprezo total do valor da vida e do valor de um ser humano, seja lá qual for a sua raça ou credo. Em Deus e em Cristo somos todos um. E se nós aplicássemos o ame o teu próximo, então nós não teríamos esse problema. Não teríamos esse problema. Só que este problema está sendo alimentado pela propaganda. Exatamente. E, infelizmente, a máquina da propaganda é universal. É mesmo, e as pessoas acreditam nisso. E é por isso que eu acredito que é tão importante. Se você estiver firmado na Bíblia, então essas propagandas e a mídia não vão te afetar. E é triste dizer isso, mas até mesmo na igreja as pessoas são afetadas por isso, porque essa máquina de propaganda apanhou elas. Correto. Agora, por acaso, lá no Pentecostes, houve algum tipo de segregação racial? Claro que não. Por acaso eles separaram aqueles milhares de batizados em categorias? Não. Será que foram separados em brancos, negros, vacinados, não vacinados? Houve separação? Não. E foi exatamente dessa maneira que Deus quis que fosse, que o Espírito Santo fosse derramado sobre todos igualmente. E será que os primeiros cristãos também foram separados em 20 ou 30 gêneros diferentes? Não, é claro que não. O movimento Vidas Pretas Importam é um movimento espiritual, diz a sua cofundadora. E por qual razão? É porque neste movimento eles adoram seus ancestrais. A Bíblia nos diz para não sermos enganados. E isto é uma grande enganação, já que a Bíblia diz que os mortos não sabem de nada, pois dormem. Como podem eles então fazer esse tipo de coisa? Viu só? E o problema é que você, porque você pode se identificar com alguma coisa dessas, acaba engolindo essa pílula. E daí você se torna exatamente aquilo contra a qual a Bíblia advertiu. Eles estão ingerindo uma deliciosa bebida com veneno. E quem é o inimigo disso tudo? Qualquer pessoa que não se pareça ou pense como você. Exatamente. Portanto, Martin, esta não é uma questão de cor, é uma questão de moral. É uma questão moral. Se trata de uma desvalorização, uma degradação, uma atrocidade contra aquilo que Deus diz em sua palavra. É uma afronta direta àquilo que Deus revelou em sua palavra. Já que a Bíblia diz constantemente, até mesmo em Apocalipse, toda tribo, língua, povo e nação, não importa. O que realmente conta é o coração da pessoa. Martin, você acha que a mídia exerce algum papel neste declínio moral? Eu acho que eles são a cabeça dessa degradação moral. O mundo do cinema. Sabe, na antiga África do Sul, quando eu ainda era jovem, havia um comitê de censura. E os únicos que assistiam esse declínio moral eram aqueles que faziam parte deste comitê. E a maioria eram de religiosos, eram pastores, etc. Mas, pelo jeito, eles mesmos se tornaram tão pervertidos que não sabem mais o que definir. Hoje em dia, tudo pode, tudo é válido. Na verdade, eles estão mirando nas crianças. É um nível de declínio moral tamanho que nunca conseguiríamos imaginar. Este pequeno vídeo fala sobre como eles fazem propaganda das coisas. A John Lewis lançou recentemente um anúncio de seguro residencial apresentando um menino usando vestido, maquiagem e salto.
Porque você não pode acionar o seguro por deixar seu filho destruir a casa. Talvez se John Lewis tivesse realmente se concentrado nos detalhes de seu serviço, em vez de seu zelo efusivo para retratar um menino de batom, o anúncio não teria sido banido. Mas não se trata mais do produto, não é mesmo? O anúncio de Halloween deste ano para a barra de chocolate Twix mostra um menino que enfrenta discriminação por usar um vestido de princesa. Uma babá feiticeira vem em auxílio do menino depois que ele é confrontado por um agressor. Ei, você! Princesa! Você parece uma menina. Por que está vestindo isso? A babá bruxa então invoca um truque de mágica para fazer desaparecer o valentão. Então os pais deixam o filho sozinho até a chegada da nova babá, que se intromete e depois mata o menino do parquinho. Tudo porque ele disse que a criança parecia diferente. Tem certeza que isso vai nos ajudar a vender mais Twix? Twix? Ano passado, a NHS aterrorizou as crianças ao mostrar o Papai Noel sendo levado ao hospital à beira da morte por Covid. A Heineken, cervejaria, que orgulhosamente apoia a abolição total de todas as fronteiras, pelo menos permanece consistente ao insistir que não deve haver nenhuma fronteira quando se trata de banheiros públicos. Mas só se você levou a picada e mostrar o seu passaporte da vacina. O texto diz: a noite pertence aos vacinados. Avô morre, vai para o céu e volta como fantasma gay. Hermano, como te extraño. ¡Oh! ¡Tío Alberto! ¡Qué sorpresa! ¿Qué hubo, familia? ¿Cómo están? ¿Quién es él? Es Mario, mi pareja. Tem certeza que isso vai nos ajudar a vender mais Doritos? Doritos? Veja esta encantadora ilustração da vida suburbana britânica. Bingo like a boss. Bag a 50-pound welcome bonus when you join Lala Bingo. Lembre-se, esse é um anúncio de bingo. O mundo não está enlouquecendo, Martin? Não tem nada a ver. Não tem nada mais que ver com a venda do produto. Não, o que eles querem vender é perversão. É, Querem torná-la aceitável. exatamente. O cenário profético político também deve concretizar-se. Os reis da terra devem dar seu poder à besta. Nós já vimos isto em detalhes no livro de Apocalipse, por várias vezes. Hoje é só um resumo. Nós sabemos que haverá uma cura do ferimento papal, pois a Bíblia diz: "E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E então ele viu uma outra besta saindo da terra com 2 chifres de cordeiro. Esta besta de 2 chifres representa a parte política e a religiosa. Ela fará uma imagem da primeira besta, ela falará como a primeira. E introduzirá leis que honrará a primeira besta." Não é? E haverá sinais e milagres, o que fará parecer que o mundo religioso está indo na direção correta. Passará a impressão de que a sua união com o mundo político, a fim de forçar certas leis, não é errada. Isso vai parecer bíblico. Vai parecer que isso é exatamente o que Deus quer. Isso é o que Deus quer. E é inegável que todas essas coisas que estão acontecendo no mundo hoje requer uma legislação draconiana, até mesmo ao ponto de sentenciar à morte. Porque essas coisas são para o bem comum. Tudo pelo bem comum. E enganam os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. A primeira besta é o catolicismo romano. Nisto concordavam todos os reformadores. Nela está toda a identidade do anticristo. Eles a identificaram como papado.
E o anticristo perdeu seu poder político em 1798, devido à Revolução Francesa, que, aliás, foi dirigida pelos jesuítas. Napoleão foi treinado pelos jesuítas. Ele era um de seus homens-chaves. Mas então eles tomaram conta de toda a situação, acabaram com seu poder político, mas em 1929 devolveram ao Papa sob uma nova forma. E desde então, vemos o papado marchando em direção à restauração de seu poder político. Ah, sim, claro. A influência do Vaticano está cada vez mais... Hoje temos um presidente americano católico, e ele faz questão que todos saibam disso. Todo o seu time, que inclui o John Kerry, diz que a imagem moral que todos deveríamos ter é a do papado. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. A palavra maravilhou-se significa admirou-se. E a julgar por alguns discursos, ele não é de fato admirado pelo mundo? Sim, da mais alta admiração. Não existe nenhuma outra pessoa na Terra que é tratada com tanta admiração assim. Exato. Este é o cenário político que deve concretizar-se. Primeiro precisa haver um declínio moral, depois é preciso haver o caos climático, também é necessário o caos messiânico, como já vimos, e agora a fase política precisa ser concretizada. Como vimos, em 1798 o ferimento foi causado. Em 1729 ele começou a ser curado. O seu poder político lhe foi restaurado. E então, através de seus agentes, que são os jesuítas, os Cavaleiros de Malta, os Cavaleiros de Colombo, que são organizações políticas, infiltraram todos os sistemas políticos do mundo. E hoje, os reis do mundo são basicamente marionetes destes poderes que estão operando por trás das cortinas. E, como resultado, o mundo simplesmente admira o papado. O mundo político parece unir-se a ele. Acontece que a política e a religião era separada quando os Estados Unidos da América foi formado. As primeiras colônias daquele país eram de protestantes. Os países foram tornando-se nações protestantes independentes. Mas isto já acabou. O mundo político já mudou. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Martin, essas taças que os anjos possuíam eram as taças contendo as 7 últimas pragas. Sim. Eles já estavam prestes a derramar as pragas. Mas aí está ele dizendo: Venha, vou lhe mostrar o julgamento deste grande sistema apóstata religioso. É isso que uma prostituta simboliza na Bíblia. É um sistema de apostasia contra a palavra de Deus. Ela se assenta sobre muitas águas. Segundo a Bíblia, águas são multidões, povos e nações. Portanto, esta grande igreja, que se assenta sobre muitas águas, também é retratado neste capítulo como a mulher que cavalga a besta. Ou seja, a prostituta controla a besta. Esta igreja apóstata controla os poderes políticos do mundo, com quem os reis da terra cometeram fornicação. Eles a admiram por sua falsa doutrina. Eles beberam o vinho de sua fornicação. E os habitantes da terra também estão bêbados com o vinho de sua fornicação. A fornicação dessa prostituta é entregue aos habitantes da terra pela mídia, que a exibe dia e noite até que todos fiquem bêbados. Isto é muito triste. Preste atenção. É mesmo. Para que ninguém vos engane. E segundo Apocalipse 13, verso 3, a cabeça que parecia ferida de morte foi finalmente curada. Isso significa que ela receberá o seu poder político de volta e todo mundo se maravilhará após a besta.
todo mundo se admirará após a besta. Ou seja, foi feita uma imagem dela, e eles serão como ela. Deus, porém, nos alerta, não sejam como ela. Tudo o que sai da boca desta besta é uma mentira. Sim, é muito importante entender isso. Sim. Porque quem é o porta-voz da besta? A mídia? A mídia? Ela controla a mídia. Pois, por meio de seus cavaleiros de Colombo e outros afiliados, ela tem controle total sobre essas coisas. Nós já fizemos isso antes, mas vamos mostrar mais uma vez. Veja só os reis do mundo. Sejam eles de direita ou de esquerda, não faz diferença. É para o Papa que eles vão. Pertençam eles ao bloco comunista ou ao capitalista, são todos bons amigos. Essas pessoas parecem se conhecer muito bem. Eles se parecem com amigos que não se veem há bom tempo. E este governante aqui, veja só, parece ter uma relação muito íntima. E ele não tem receio de esconder isso. É uma moda jesuíta, não é? A maioria deles, a maioria. É inacreditável que tudo isso esteja se concretizando bem em nosso tempo. Agora, a mídia e as grandes empresas de internet, como o Tim Cook, o CEO da Apple, ou mesmo Mark Zuckerberg, ou mesmo Kevin Systrom, o CEO do Instagram. Por que eles estariam ali, Martin? E não é interessante que uma vez que eles vão lá, nós começamos a ver várias mudanças que começam a ser implementadas. Correto. Veja este jovem aqui. O mesmo este outro jovem. O que eles estão fazendo no Vaticano? E por que é que as regras mudam sempre que eles vão ao Vaticano? Não é estranho? Existe muito planejamento ocorrendo. Grande parte do que sofre cancelamento é provavelmente verdadeiro. As coisas que estão em uma mídia alternativa provavelmente é mais verdadeiro do que está na grande mídia. Vamos ser bastante claros a respeito disso. Se a ciência ou qualquer outro tipo de área, se a ela não é permitido haver visões alternativas para que sejam medidas na balança, então não é mais ciência, mas propaganda e coerção. Com certeza, é exatamente isso. E o mundo religioso? Sejam eles das igrejas pentecostais. E o que dizer ainda do pai do protestantismo, como ele é chamado hoje? O que dizer a respeito do líder da Federação Luterana? Todos parecem muito felizes com Roma. Mas ela mudou alguma doutrina? Não. E por que eles estão aliando a ela? Porque eles foram enganados. Foram enganados. Foram doutrinados. Eles beberam daquele vinho. Exato. Lembre-se de quando John Biden foi visitar o Papa logo antes da COP26 e também de quando encontrou os outros países do G20 lá em Roma. Bem, eles fizeram diversos acordos. Foi o que ouvi nos noticiários. Não sei se eles estão aderindo ou não, mas ele deu presentes ao Papa. E o presidente chegou com 85 veículos blindados que vieram muito rapidamente e que, diga-se de passagem, gastaram milhares de litros de gasolina, contrariando completamente o discurso climático dele. Mas a questão é que ele deu presentes ao Papa, e este presente é algo muito apreciado pelos jesuítas. Vamos dar uma olhada? Uma carreata de 85 veículos escoltou o presidente Joseph Biden e a primeira-dama Jill Biden ao Vaticano na sexta pela manhã, para um encontro privado com o Papa Francisco um dia antes da cúpula do G20 em Roma. Foi a primeira vez que Joe Biden se encontrou com o Papa como presidente dos Estados Unidos. Biden é o segundo presidente americano católico da história, e ele apropriadamente escolheu um presente bastante católico para o Papa. Trata-se de uma casula tecida à mão da coleção de arquivos da Igreja da Santíssima Trindade em Washington, D.C.
A vestimenta foi encomendada em 1930 e usada pelos jesuítas nos Estados Unidos. Eu espero que este presente dos Estados Unidos seja apropriado. O Papa, por sua vez, deu ao presidente uma cerâmica única representando um peregrino em Roma com a Basílica de São Pedro ao fundo. Também lhe deu uma coleção de seus textos pontíficos. Você não acha interessante que ele disse: eu espero que você ache esse presente dos Estados Unidos aceitável. E esse presente veio dos jesuítas. E houveram alguns presidentes dos Estados Unidos que falavam veementemente contra os jesuítas. E eles alertaram que se estes sentimentos fossem adotados, isto daria início a uma nova idade das trevas. E eu acho que o mundo já se afundou em trevas. Nós temos ali a imagem e a besta juntas. Estão todos unidos. É o plano de Deus unir toda a humanidade. Mas parece a mim que essa união de toda a humanidade deve ocorrer tendo como base a moralidade deles, que, aliás, é completamente contrária à Bíblia. Temos aqui os versos de Gênesis que falam da Torre de Babel, e fica muito claro que, quando isso aconteceu, todo o planeta falava somente uma língua. Acho que podemos dizer seguramente que eles estão marchando um ao lado do outro com apenas uma voz. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Eles usavam tijolos em lugar de pedras e pichem em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. E o que eles queriam com isso? Queriam fazer um nome para que não fossem espalhados sobre a face de toda a terra. Esta é uma negação direta da promessa que Deus fez à humanidade. Deus disse que não destruiria a terra por água novamente, mas eles não acreditaram. Estes, portanto, são os que creem na serpente ao invés de Deus. Eles queriam construir aquela cidade. E sabemos que a cidade de Babilônia é um tipo e que o antítipo é a outra cidade. Não é à toa que Roma se auto-intitula a cidade-mãe. Isso tudo é fascinante. Eles então construíram a Torre de Babel. E a União Europeia não faz a menor questão de esconder que eles se intitulam como a nova Torre de Babel. O cenário profético religioso também precisa concretizar-se. E temos visto esta unidade, essa tendência ecumênica. Agora, só para elaborar um pouquinho mais, se estes foram o sistema apóstata, não deve ser difícil detectá-los, já que não deveria haver espaço para engano, pois Deus quer ser justo. A mulher amazonense que conduziu a cerimônia na qual o Vaticano plantou uma árvore revela o seu significado pagão. O que o Papa e outros basicamente fizeram foi ajoelhar-se diante de Pachamama. Ela é uma deusa, e este ritual, então, foi um ritual para uma deusa. Isso é panteísmo. É puro panteísmo. E idolatria. Sim, e o Papa participou. E o que foi que disseram os protestantes? Nada. Nada. Talvez um chiadinho aqui, um chiadinho ali. Na verdade, a maioria das pessoas que falam sobre isso são as pessoas da ala conservadora da Igreja Católica. Pode ser. Busca pela união do cristianismo está fazendo progresso, diz o Papa. Obviamente, esta união é a união do erro. Para conseguir essa união, eles têm que se livrar de alguma coisa. Marcando o 25º aniversário da encíclica do Papa João Paulo II a respeito da unidade cristã, o Papa Francisco diz que compartilha da impaciência saudável daqueles que creem que mais poderia ser feito, mas ele também insiste que os cristãos devem ser gratos pelo progresso já feito. Esta união tem levado séculos ou milênios, já que o cisma entre a Igreja Ortodoxa e Roma aconteceu já há muito tempo, não é? E agora eles estão se unindo. Não seria isso um sinal dos tempos? Mas com certeza. O ferimento precisa ser curada.
E não houve um ferimento quando o protestantismo rompeu com Roma? Sim. E Roma se refere a eles como filhos. Eles dizem que os filhos voltarão à mãe, não é? E não vemos as igrejas protestantes voltando a Roma? Sim, aos montes. E antes da reforma protestante, havia filhos? Não, Não. não. Não havia filhos, não é? Os filhos só surgiram após terem nascido, correto? É, sim. E agora, as filhas estão voltando à sua mãe. Mas por que se separaram de sua mãe? Porque elas não estavam em harmonia com as escrituras. Exato. E por um acaso a mãe voltou-se para a Bíblia nesse tempo? Não. Não, ela piorou. Sim. E é por isso que elas puderam voltar. E justamente agora eles voltaram. E o que isso nos diz sobre os filhos? Será que os filhos ficaram piores ou melhores? Piores. É verdade. A Bíblia chama a prostituta de a mãe das prostitutas. O que as filhas se tornaram, então? Todas elas se tornaram... Prostitutas. Sim. E por quê? Por que se tornaram prostitutas? O que fizeram para tal? Quando você tolera um erro, Sim. você se torna uma prostituta. Se nos sentamos na mesma mesa, dividindo da mesma comida espiritual, então nos tornamos prostitutas. Esta é uma situação muito triste. É um sinal dos tempos. Quando rezamos a Deus, seguindo a Jesus, nos unimos como irmãos com aqueles que rezam seguindo outras culturas, outras tradições e outras crenças. Somos irmãos que oram. A fraternidade nos leva a abrir-nos ao Pai de todos e a ver no outro um irmão ou irmã, a compartilhar a vida, a apoiar-nos, a amar, a conhecer. A Igreja valoriza a ação de Deus nas outras religiões, sem esquecer que para nós, cristãos, a fonte da dignidade humana e da fraternidade está no Evangelho de Jesus Cristo. Como crentes, devemos voltar às nossas fontes e focar no que é essencial. O que é essencial para a nossa fé é a adoração a Deus e o amor ao próximo. Rezemos para que o Senhor nos dê a graça de viver em plena fraternidade com os irmãos e irmãs de outras religiões, de não sair por aí brigando, rezando uns pelos outros, abrindo-nos a todos. Este é um vídeo muito esperto. Ele foi liberado pelo Vaticano e tem o Papa como narrador. Primeiramente, ele mostra várias religiões dentro de sua própria esfera. Mas então ele mostra o que elas têm em comum. Eles têm comida e lado a lado eles dão comida ao pobre. Martin, por um acaso isso é o Evangelho em si ou é apenas um fruto do Evangelho? Um fruto do Evangelho. Muito bem. Nós não estamos negando que é correto darmos comida e cuidarmos daqueles em necessidade. Não, isso é... Mas isso foi apresentado É mesmo? como o que todos têm em comum. Me parece, então, Martin, que as questões sociais é o terreno em comum. Tudo que tiver que ver com o bem comum. O bem comum, que é definido por ele, que por sua vez é baseado em uma mentira, já que ele vem do pai da mentira. O dragão deu a ele o poder. Então, tudo isso está acontecendo. Será que estamos nos últimos dias? Se você não consegue enxergar isso, eu acho que é hora de você abrir os olhos. Eu também acho. E o quão longe eles estão querendo levar isso, Martin? Apenas para o mundo cristão ou para outros também? Não, isso tem que englobar a todos. Eles estão construindo a Casa Familiar Abraâmica em Abu Dhabi e também querem construir em Berlim e em Nova York. Sim. E agora, será que essas religiões que têm um ancestral em comum, segundo elas, no caso Abraão,
Será que todas elas concordam em quem é o Messias e sobre o seu papel? Não. Então, a sua unidade cultural será baseada em quê? No que já vimos antes. É mesmo. Portanto, isto é um sinal dos tempos. Sabe, e o interessante é que por um só nome você pode alcançar o céu. Sim, Mas esse nome não está aí. o nome dele não pode estar aí, do contrário, não haveria unidade. E mesmo que eles usem um nome, como o judaísmo usa Messias, o catolicismo usa Jesus Cristo, e assim por diante, não é o mesmo da Bíblia. Não, é diferente. Com certeza. É completamente diferente. E a Bíblia também nos alerta que quando essa ferida fosse curada, a segunda besta faria uma imagem à primeira. Ou seja, ela terá a sua mentalidade, e eles já demonstraram claramente que possuem essa mentalidade. Segundo a Crux, se o Biden quer curar a América, ele terá primeiro que curar a igreja? Será que a igreja e o Estado estão se unindo para curar algo? Eu não acho que dá para ser mais escancarado de que a igreja e o estágio estejam trabalhando juntos. Certamente. Seria este um sinal dos Com tempos? certeza. E, finalmente, a legislação associada à compra e venda e à implementação da marca da besta precisa estar em vigor. Este é o último sinal. Colocando todas as coisas em seus lugares para o Como fim. já vimos, a marca da besta tem a ver com a autoridade da besta, pois do outro lado está a autoridade de Deus. É a marca da besta contra o selo de Deus. O selo era utilizado para selar uma lei. Quando um documento tinha o selo real, aquilo era lei. E os 10 mandamentos possuem este selo. Ele está lá no 4º mandamento, que menciona o nome de Deus, o seu título, que é Criador, e a sua jurisdição, que é o céu, a terra e tudo que neles há. Aham. O selo de Deus está no mandamento do sábado. Roma, por outro lado, diz, não, eu mudei isso. O meu selo está no domingo. Exatamente. E quando você pega os outros 9 mandamentos, sem o 4º mandamento, que é o selo, qualquer Deus poderia ter dito aquilo. Correto? Mas para poder provar que Deus que Ele é, o Criador de tudo, foi que Ele colocou esse selo. Isso. E uma vez que você estabelece o venerável dia do sol, como chamavam eles, isto é adoração ao sol. E o Deus da adoração ao sol, de acordo com as sociedades secretas, é Lúcifer. É. Você pode ler, se quiser, o livro Morais e Dogmas, de Albert Pike, ou pode ler o que Mack escreveu a respeito da maçonaria, ou os livros da Madame Blavatsky. Eles deixam claríssimo que o Deus que eles adoram é Baal, o Deus Sol. Entre os israelitas, a adoração ao sol era um enorme problema. Ezequiel teve aquela visão, a qual viu 25 anciãos de costa para o templo adorando o sol. Por volta de 25, né? E todas as imagens que procuram retratar algum tipo de adoração mostram pessoas com as mãos erguidas para o sol. E o papado tem a imagem do sol em seu cálice dourado. Esta é uma das imagens da ordem dos jesuítas, o cálice de ouro, com o sol circundando a hóstia e as letras IHS. Você já deve ter visto isso. Isto são emblemas jesuítas, são emblemas que simbolizam a adoração ao sol, ou melhor, Lúcifer. E estes dois entrarão em conflito um com o outro. Mas, a fim de implementar a marca da besta, é necessário implementar primeiro regulamento para a compra e venda. Pois caso você não se adeque ao que eles estão exigindo, você será privado de qualquer atividade econômica. Sim. Ou seja, eles vão tirar o seu meio de vida. Como você chama isso, Martin? Coação. Correto? Parece que já ficou bastante claro, não é? E também, se puder dizer isso de novo, não vai acontecer só lá, quando a marca da besta for implementada, porque seria muito óbvio. Precisa vir antes com alguma outra questão.
Então, precisamos ver se essa legislação tem a possibilidade de surgir na conjuntura atual. Lembre-se, é o último sinal. Líderes das maiores empresas dos Estados Unidos fazem parceria com o Papa Francisco. As grandes empresas passarão a implementar novas regras que ditam quem pode ser economicamente ativo e quem não pode. E quando isso ganhou força, foi após fazerem parceria com o Papa Francisco. É algo muito interessante, não é? A aliança, conhecida como Conselho para o Capitalismo Inclusivista com o Vaticano, procura criar um cenário econômico sustentável, mais inclusivo e justo, ao caminhar para objetivos de desenvolvimento sustentável, focados em áreas como ação climática, paz e justiça, educação de qualidade, igualdade de gênero. Conseguiram colocar todas as desgraças em uma única frase. Se você não concordar com a nossa moralidade, caso você não se adeque às nossas normas e regulamentos, você será eliminado. Será que essas leis já existem? Sim. Muito bem. Sem vacina, sem trabalho. O Vaticano joga duro com os não vacinados. Bem, eles têm que liderar pelo exemplo, não é? Eles foram os primeiros a fazerem isso. Já desde fevereiro. E seria isso coerção? Ah, mas com certeza. Então quer dizer que você não pode comprar ou vender? Você será marginalizado? É isso aí. O Vaticano liderando pelo exemplo. Mais um artigo. Sem vacina, sem trabalho. Grandes empresas insistem para a vacinação obrigatória em ambiente de trabalho. Estariam as grandes empresas seguindo o plano do Vaticano? Sim. Eles querem reconstruir melhor. Aham. O que vai acontecer ao homem de classe média quando todas as finanças forem direcionadas para essas mega empresas reconstruírem melhor, enquanto todo o resto vai para o lockdown? Desta forma, eles terão todas as ferramentas para forçá-lo a fazer o que eles querem que você faça. Exatamente. Você não vai possuir nada e vai ser feliz. E você terá um passaporte que confirma a sua obediência. É mesmo, tipo uma luz verde ou vermelha. Luz vermelha. É assim que vai ser. Isso não é nada de especulação. Não. Já está acontecendo já. E seria isso bíblico? Sim. Claro que é. Martin, a ciência ambientalista não está no jogo? Com certeza. Não está também o declínio moral? Também não está o mundo político? E quanto ao mundo religioso? Não está também o mundo econômico? O mecanismo já não foi armado? Quais outros sinais estamos aguardando? Só falta a implementação final da marca da besta. É mesmo. As pessoas dizem, você sempre fala disso e nunca aconteceu. Mas nós já mostramos como isso acontece por trás das cortinas, até finalmente ser implementado. Você acha que o diabo revelaria isso de tal maneira que o mundo inteiro possa saber? Ele vai colocar bem à vista de todos, Sim. Mas da mesma maneira que as sociedades secretas colocam. Ele colocará de uma maneira tão disfarçada que a maioria não verá. Exatamente, porque daí você pode ser enganado. Exato. Apocalipse 18, verso 23. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Veja isto, Martin. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Feitiçaria é o cultismo, e em grego esta palavra é pharmakia. Podemos dizer que os afiliados do Vaticano controlam o mundo médico, o mundo das drogas medicamentosas, e o das drogas também, diga-se de passagem. E não há dúvida nenhuma que eles praticam feitiçaria, pois por meio de suas sociedades secretas e afiliações, eles estão grandemente envolvidos com feitiçaria. Por exemplo, Anton LaVey, o fundador da Igreja de Satanás e autor da Bíblia Satânica.
Ele encontrou a sua audiência mais ilustre na Universidade de São Francisco, que é uma instituição jesuíta. Isto é fato, é história. Eles não têm a menor preocupação em esconder o seu envolvimento com o ocultismo e a sua farmácia. E o verso 24 diz que nela foi encontrado o sangue dos profetas e santos, de todos os que foram assassinados na terra. A multidão de pessoas que morreu por causa deste sistema só será conhecido no julgamento celestial. Mas não é só isso. De acordo com este verso, o sangue de todos os que já foram assassinados no mundo está nas mãos dela. Existem coisas acontecendo no mundo hoje que está levando à morte milhares de milhões. E se traçarmos da causa para o efeito, então devemos considerar esta escritura de Apocalipse 18, versos 24. Seria a pandemia do coronavírus um julgamento de Deus? Bem, depende de qual Deus eles estão falando. Seria o Deus da própria criação deles? No futuro saberemos. Este artigo é da Yahoo News. 251 jornais de medicina alertam os líderes mundiais para não esperarem até o fim do Covid-19 para lidarem com a crise climática, chamando isso de uma grande ameaça para a saúde pública. Martin, a crise atual tem sido utilizada para implementar estruturas que impedirão aqueles que não se adequam às exigências deles de comprarem e venderem. Exatamente, porque se eles tentassem, há 2 anos atrás, implantar essas estruturas que estão agora sendo implantadas sem uma pandemia, nunca teria funcionado, todo mundo seria contra. Teria sido algo impossível. Mas não é interessante que estamos migrando de um cartão de vacinação para um cartão verde? O que isso lhe diz? Qual será o próximo passo? O cartão de vacinação, depois o cartão verde, depois o cartão da marca? Aquele sinalzinho verde ou vermelho que aparece no seu telefone ou no cartão ou qualquer coisa que seja, ele pode determinar muito. Então, isso já estaria acontecendo? O jornal The New York Post diz: prepare-se para os lockdowns de emergência da crise climática da esquerda. Este seria o código vermelho para o mundo. E agora, finalmente, temos o primeiro caso diagnosticado de uma pessoa que está sofrendo de mudança climática. Seria a mudança climática uma questão de saúde? Com certeza, eles já associaram essas duas coisas. Segundo eles, as pessoas estão adoecendo por causa da mudança climática. Por um acaso, não foi o próprio Papa Francisco que disse que o coronavírus surgiu por causa da mudança climática? Sim, ele disse. Essa é uma declaração fascinante. Na verdade, é uma declaração completamente desprovida de ciência. Ainda assim, é impressionante. Esta é a criação de Deus. É o que diz a Pelosi. Pelosi invoca a religião para ações contra a mudança climática depois do encontro das Nações Unidas. Segundo ela, é uma obrigação moral que preservemos este planeta para a próxima geração de uma maneira responsável. Para mim, é uma questão religiosa. Martin, isso não é política e religião unidas? Eu não sei como tem gente que ainda não consegue ver isso. Eles estão falando a linguagem da Bíblia? Todos os sinais indicam que sim. Já não estão aí todos os sinais dos tempos? O que é que nós estamos aguardando, então? O ato final. É mesmo? O ato final. Em termos de investimentos no combate à crise climática, acho que tenho visto vocês desde que estava em Glasgow. Nós tínhamos uma delegação de 22 membros, nossas bancadas. É um passo gigantesco adiante. Mas tínhamos que fazer nossa parte, nossa justa parte. E então, trata-se de criar bons salários. É sobre serviço de saúde para nossos filhos. É sobre empregos, bons salários, empregos sindicais, para nos manter preeminentes em tecnologia verde em todo o mundo. Vocês me ouviram dizer que é uma questão de segurança nacional, como nos dizem nossos conselheiros. É uma questão de competitividade para nós e, claro, uma obrigação moral entregarmos esse planeta para a próxima geração de uma forma responsável.
Para mim é uma coisa religiosa. Eu acredito que esta é a criação de Deus e temos a obrigação moral de ser bons mordomos. Mas se você não compartilha dessa visão, você deve compartilhar da visão de que nós temos. Esse script foi retirado diretamente de Apocalipse. Ela até mesmo colocou o sindicato aí no meio. Os sindicatos estão aí. Trabalho, 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 através dos sindicatos. Isto é incrível, Martin. É o cumprimento das profecias. E ainda tem gente dizendo que não chegamos lá. Cuidado para que ninguém os engane. Este é o Jornal América, de 12 de novembro de 2021. A COP26 não foi muito longe. É hora de adotarmos a abordagem do Papa Francisco com relação à mudança climática. Isto sim é que admirar a primeira besta, não é? E se você lembra, o Papa Francisco também deu ao Biden as encíclicas dele como um presente. Correto? A fim de melhor compreendermos o contraste, podemos explorar um outro par de cidades. Por exemplo, Paris, na qual um acordo climático foi determinado em 2015 contra Roma e seu corpo de pensamento católico. Eles demonstram uma grande diferença na perspectiva sobre a mudança climática. Roma, ou a Igreja Católica, está certa em definir o propósito da vida e então buscar estrutura sociopolítica que nos levarão até lá. Roma definiu, ou melhor, os jesuítas definiram qual deve ser o propósito da vida. E de acordo com Richard Gula, o famoso professor jesuíta, o propósito da vida é viver uma vida verdadeiramente humana. Martin, eu sempre pensei que o propósito da vida fosse desenvolver um caráter moral por meio de um relacionamento com Jesus Cristo e em aceitar o seu presente da salvação, de forma que estaremos preparados para o céu. Sim. Este é o propósito da vida. O propósito deles é tão mundano, tão terreno, já que eles nem mesmo acreditam no milênio. Eles são amilenialistas. Isto é realmente uma distorção da justiça. Roma nos encoraja a utilizar a espiritualidade de Ignácio, ou seja, uma espiritualidade falsa, baseada em imaginação e não na realidade. A realidade virtual. Uma realidade virtual. Buscando Deus em todas as coisas, ou seja, panteísmo, enquanto nos instrui a sermos mordomos da terra. Martin, Jesus diz que o reino dele não era deste mundo. Se o fosse, os meus servos lutariam. Mas o dia está chegando, quando todos estes sinais se cumprirem, no qual ele virá com poder e grande glória, para colocar um fim a esta miséria. Segundo Roma, a virtude flui da busca pelo bem comum, definida pela solidariedade, caridade e reciprocidade. Ou seja, precisamos todos trabalhar juntos, e aquele que lidera a todos é o Papa. É, como naquele videozinho que a gente assistiu. Roma diz que o desafio da mudança climática está em 2 níveis. O epistemológico, ao delinear a questão apropriadamente e identificar a raiz das causas do problema. O que seria isso, Martin? O documento romano que mais obviamente serve de contrapeso ao Acordo de Paris é a Laudato Si. O Papa Francisco nos instrui que todas as coisas estão conectadas e que a mudança climática, a injustiça social e a desigualdade econômica estão intrinsecamente ligadas. Segundo ele, Martin, a injustiça social está causando a mudança climática. Que interessante. Ao longo da encíclica, Francisco explica como a nossa idolatria do maquinário e nossa busca irrefreada do mesquinho interesse próprio expulsa qualquer senso de justiça e bem comum. Ora, mas e quanto à idolatria dele? Afinal, ele não se ajoelhou diante de Pachamama? E a idolatria das missas? E quanto à idolatria dele de misturar verdade e erro? E quanto à idolatria dele de anular a lei de Deus? E quanto a todas essas coisas, ele não está nem aí. Ele está acima disso tudo. O que resta acontecer é a implementação da marca. É. Este será o ato final.
e então chegará o fim. Uhum. Domingo lento, a solução simples para o aquecimento global. Nós podemos e deveríamos restaurar o domingo como o dia para Gaia, o dia para a Terra. Ele disse muito bem, Martin, já que o sábado é o dia do Senhor. Jesus é o Senhor do sábado. Uhum. O dia deles é para Gaia. Eles podem ficar com esse dia, mas eu não. Eu não quero nada com isso. Infelizmente, isso não vai ser sem consequências. É A verdade. sua decisão sobre isso. As igrejas estão se unindo para o domingo climático. Primeiro eles querem o anual, depois o semanal. Bispos da União Europeia conclamam as nações para defenderem o domingo livre de trabalho. E neste movimento estão também os sindicatos. Participe e proteja o domingo. É o que diz a Aliança do Domingo Livre. Jubileu para a Terra. Rumo à Semana Laudato Si. É o que diz o noticiário católico. Martin, as peças já foram postas na mesa. Com certeza. Eu acho que se você não puder entender o que está acontecendo com todos esses sinais, tire seus óculos, limpe com uma toalhinha, coloque um colírio e daí olhe de novo. Lucas 21, 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Martin, para onde o mundo olhará? Olhará para baixo. Sim, eles vão. Eles olharão para baixo, para Gaia. E ergam as suas cabeças, pois a vossa redenção se aproxima. Eu estou tão feliz que todos estes sinais estejam acontecendo. Os sinais ambientais, os espirituais, os messiânicos, os políticos, os sinais econômicos e, finalmente, a marca da besta. E essa maquinaria de propaganda anda funcionando loucamente. Está funcionando a todo vapor. Houve apenas um período da história em que ela estava funcionando a todo vapor. Mas isto era regional. Foi apenas em um local, que foi a Europa. Mas hoje ela já está atuando no mundo todo. Que Deus nos dê sabedoria para não sermos enganados. Vamos orar? Sim, por favor. Querido Pai, os sinais estão se cumprindo ao nosso redor. Estamos aguardando os eventos finais. Ainda mais propagandas, mais doutrinação, mais mentiras. E aí chegará o fim. Dá-nos sabedoria e ajuda-nos a sermos mordomos fiéis da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.